Foi publicado no Diário Oficial do Estado a lei que obriga bares, restaurantes, casas noturnas, de maneira geral, a socorrer mulheres em situação de risco quando elas estão nessas dependências, nesses locais. Para isso, os locais devem criar códigos específicos que sirvam de alerta e também de pedido de socorro para essas mulheres. Sobre esse assunto, nós vamos entender melhor como é que isso vai funcionar na prática com a doutora Elaine Graciano, que é advogada, e ela já está aqui com a gente no estúdio para esclarecer para a gente como funciona na prática essa lei. Bom dia, doutora Elaine, obrigada pela gentileza aí de atender nosso convite, seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Doutora Elaine, é lei agora, né? Mas, na prática, como ela vai funcionar? Nós duas somos mulheres, vamos a um bar, a um restaurante. Se em algum momento nós estivermos sendo assediadas, estivermos em risco, como a gente deve proceder? Bom, primeiro a gente cumpre mencionar que essa lei ela já é uma realidade em outros estados da federação. No Rio de Janeiro, por exemplo, no estado de Roraima, ela já acontece, ela já como é que eu posso dizer, já é efetivamente realizada. Na prática, como funciona? A mulher se dirige a um bar e, de repente, ela está numa situação de vulnerabilidade. Ela está sendo ameaçada pelo seu companheiro, por exemplo. A mulher chama o garçom e ela pede um drink. E esse vai ser o código. Quando ela fala, eu gostaria de um drink, o garçom, com a sensibilidade, com o treinamento que vai ser dado a ele, ele vai entender que ali ele está numa condição de vulnerabilidade. E a partir dessa condição de vulnerabilidade, ele vai tirar essa mulher da mesa e dar os encaminhamentos, que pode ser encaminhá-la para a autoridade policial, para que ela possa prestar uma queixa, ou mesmo o próprio acolhimento emocional. Porque o que eu costumo falar, nesse período de pandemia, nós vimos as estatísticas mostrarem que houve um aumento considerável de violência doméstica, sobretudo pela questão do isolamento social. E essa lei ela vem num momento muito importante, porque a reabertura desses bares e restaurantes pode ser para algumas mulheres um grito de libertação, de socorro. Vai ser a oportunidade que ela vai ter de se dirigir a um terceiro, algo que ela tem vivido no dia a dia. Então, o garçom pode ser essa pessoa que pode salvá-la dessa situação. Então, essa lei, como eu afirmei, ela vem num momento muito oportuno, que, de fato, o garçom pode ser essa pessoa que pode salvar vidas. A gente tem acompanhado que as questões de gênero, elas estão generalizadas. Todo o país, aqui em Teresina, no Piauí, vocês cotidianamente noticiam óbitos de mulheres, feminicídios são uma constante. Então, em termos práticos, para resumir a sua pergunta, a mulher vai chegar até o garçom e vai pedir um drink. E esse vai ser o código que o garçom vai entender que é um pedido de socorro. Doutora Elaine, começa a valer quando? Bom, essa lei daqui a 90 dias, ela já vai surtir os seus efeitos. Como eu falei, ela já tem experiências em outros estados, experiências exitosas, inclusive. Então, eu estou muito otimista enquanto mulher, enquanto membro da Comissão da Mulher Advogada, da OAB Piauí. Estou muito otimista com essa lei. Eu acho que é uma conquista para nós mulheres. Eu acho que foi-se o tempo em que a gente se calava, foi-se o tempo que a gente silenciava diante de uma violência. E é o que eu sempre falo, em questões de gênero, a gente não mete a colher, a gente mete a denúncia. Nesse caso, doutora Elaine, a senhora falou que vai ter um prazo, né, para que ela seja posta em prática. Sim. Esse prazo vai ser fundamental para que haja uma campanha de esclarecimento, para que as mulheres tomem conhecimento de como elas devem proceder e também o treinamento desses profissionais, porque só colocar a lei ali no papel não resolve, né? Tem Sem que dúvida. Todo mundo tomar conhecimento disso. Sem dúvida. Esse prazo de 90 dias, ele serve tanto para que a população entenda o que de fato é essa lei, as mulheres sobretudo, e também para que os estabelecimentos se adequem, que treinem, que capacitem os seus colaboradores, para que eles tenham essa sensibilidade. Porque nós, mulheres, a gente pode falar isso, né, com a expressão lugar de fala. Não é fácil para uma mulher romper um ciclo de violência. Não é fácil e muitas vezes você tem medo do julgamento, o preconceito, todas aquelas questões que envolvem um tema tão sensível quanto a violência. Então, é importante que o colaborador ele tenha essa sensibilidade para entender que ali é um pedido de socorro.
Então, esses 90 dias ele vai servir tanto para a população ter essa consciência da importância da lei, dessa divulgação, também para que os estabelecimentos possam se adequar a essa nova realidade. Essa adequação prevê, inclusive, informativos dentro dos restaurantes para as mulheres ficarem atentas ao modo de pedir uma proteção caso seja necessário, né? Essa educação também passa a partir dessas medidas que os estabelecimentos precisarão tomar. Exatamente. Inclusive, a lei fala de cartazes que serão espalhados pelos bares, pelos restaurantes, explicando como a mulher deve proceder. Inclusive, tem até um bem famoso em São Paulo, que é: tá tendo algum problema nesse encontro? Você está desconfortável? Chame a gente. Maneiras de abordar para que a mulher se sinta confortável e acolhida para fazer esse pedido de socorro, que a gente sabe que não é fácil. Mas existe também um posicionamento da Associação Brasileira de Bares, doutora, que eles entendem que está sendo transferida a responsabilidade, né, para a sociedade civil em relação à segurança. Ao invés dos membros de segurança tomarem as providências em relação à violência, os bares é que vão ser responsáveis por isso. Eles parecem que não se sentiram muito confortáveis nessa posição, né? Exatamente. A Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, ela reivindica que é uma transferência de responsabilidade, que é uma política de Estado que não seria competência dos bares e restaurantes fazer essa fiscalização. Só que nós, enquanto comissão da OAB, da mulher, e eu, enquanto mulher, particularmente, discordo veementemente desse posicionamento, na medida em que é uma política de cidadania. Ela é muito mais do que uma responsabilidade de um estabelecimento, é uma responsabilidade do cidadão. Então, é muito importante que a população inteira tome para si essa questão do combate à violência de gênero. A gente sabe que, isoladamente, um estabelecimento, um restaurante, um garçom, ele não vai ter aquele poder de livrar aquela mulher do ciclo de violência. Mas, indubitavelmente, é um passo importante para que essa mulher consiga sair desse ciclo. Às vezes, é aquela denúncia que vai tirar aquela mulher, livrá-la, por exemplo, do óbito, como a gente noticia frequentemente, né? A lei, não é, doutora, traz agora uma responsabilização, chama para cumprir o seu papel na sociedade os estabelecimentos como bares e restaurantes, os profissionais da área como os garçons, os maîtres, os gerentes dos restaurantes, eles estão sendo convocados através dessa lei a prestar este apoio à sociedade nesse combate à violência contra as mulheres. Sobretudo porque esse ambiente de bares e restaurantes, algumas vezes, são associados ao consumo de bebida alcoólica, e isso termina por trazer algumas situações muito desagradáveis para as mulheres, com atitudes impensadas tomadas por vários homens, sobretudo sob o efeito de álcool. Mas é importante a gente frisar também que não só o garçom, o gerente, o maître, mas também quem está ali na mesa ao lado tem esse dever, tem essa obrigação de intervir, de denunciar, de combater esse mal. Sem dúvida. Eu sempre costumo falar que a gente, a vida inteira foi ensinado que a gente não mete a colher em briga de marido e mulher. A gente foi cotidianamente ensinado, só que a gente precisa ressignificar. A gente precisa entender que a gente mete a colher sim, a gente denuncia, por isso que as minhas críticas à Abrazel, porque não é uma questão de transferência de responsabilidade, mas é um dever coletivo. A sociedade precisa se mobilizar e precisa estar sensível a essas questões. Então, é muito importante que haja essa conscientização de que eu não sou, por exemplo, uma autoridade policial, mas se eu ver uma mulher em situação de violência, em situação de vulnerabilidade, eu posso acolhê-la. E a ideia, não é, doutora, é de que futuramente um bar, um local de diversão e de lazer não seja um local em que um agressor de mulheres se sinta tão confortável a ponto de marcar um encontro com uma moça e querer agredi-la, querer violentá-la, né? Exatamente. A gente teve vários casos emblemáticos em Teresina, mas eu posso citar o caso da Yarla, que estava num restaurante, num bar em Teresina,
e talvez se a Yarla pudesse, se essa lei existisse, ela pudesse pedir socorro, ela estaria viva, né? Então, quantas Yarlas nós não podemos salvar agora com essa lei? E a gente sabe que o álcool, ele potencializa a agressão em alguns casos, né? Então, assim, eu acho que essa lei ela vem num momento extremamente oportuno. Agora, doutora, a ideia é ter uma padronização nessa qualificação dos funcionários dos restaurantes e bares, ou a gente vai ficar a cargo de cada estabelecimento criar a sua política de proteção à mulher naquele ambiente? Bom, a ideia é uma padronização. A ideia é que haja um código de conduta, um procedimento que a gente chama usando aqui um jargão jurídico, modus operandi, né? A maneira que vai ser conduzido. A ideia é que haja um padrão para que exatamente evite essas distorções. Nem o exagero, porque não é interessante nem o exagero, e nem a omissão. Então, é importante que os estabelecimentos eles se adequem a essa realidade e que sigam exatamente o que a lei determina. Então, a nossa expectativa, a gente espera que dentro de 90 dias a gente possa estar aqui conversando e já mostrando exemplos de que isso está acontecendo na prática, de que os profissionais dos restaurantes já passaram por esse treinamento, de que as mulheres, a população de modo geral já saiba que é possível sim pedir ajuda num ambiente como esse de bar, de restaurante ou de casa noturna. Doutora Elaine, a gente queria agradecer sua participação, seus esclarecimentos, e a gente espera em breve conversar sobre os aspectos positivos dessa lei que já vai estar em prática, com fé em Deus, e que cada vez a gente fica nessa expectativa, né, de que tenha uma rede de proteção cada vez maior Sim. para as mulheres em qualquer ambiente em que ela esteja. Com certeza. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Para mim é sempre um prazer falar de assuntos que são de pautas femininas, que são conquistas para nós. Eu espero que na próxima vez que eu volte ao programa que eu fale, bom, aquela lei, ela surtiu efeito. A gente tem uma queda nas estatísticas de violência. Então, estou à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Muito obrigada, doutora Elaine. A doutora Elaine, que é membro da Comissão da Mulher Advogada, Direito do Trabalho, é especialista em Direito do Trabalho e também Processo do Trabalho. Conversamos aqui com ela, a doutora Elaine Graciano, sobre essa nova lei que pretende proteger as mulheres num ambiente como um bar, um restaurante ou uma casa noturna, caso ela seja vítima de agressão ou uma agressão em potencial.